Eu quero que vocês vejam esse problema e individualmente eu quero que vocês identifiquem as classes e como vocês fariam esse projeto. Eu quero algo bem arquitetural mesmo. Quais são as classes, como elas se conversariam, beleza? O programa diz assim, ó. Todos conseguem ler? Precisa apagar a luz. Melhor? Desenvolva um sistema baixo de forma que o mesmo programa possa ser utilizado via web ou via swing. Todo mundo teve aula de swing, né? A proposta desse trabalho aqui é você pensar numa arquitetura de sistema. Olha lá, pessoal, atenção. É você pensar na arquitetura de como vai ser o seu sistema, de forma que ele não fique engessado a trabalhar ou só com swing ou só com web. Por isso que eu não quero que vocês coloquem assim, olha, o código tem que ter o if e tal. Não, eu quero saber quais são as classes que você criaria e onde elas estariam. O que seria responsável por quê? Essa classe aqui é responsável pelo swing, essa aqui é pela web, eu criaria uma servlet, cria um JCP, eu queria duas classes Java comum. Eu quero que vocês identifiquem isso no projeto. Eu falo assim, escreva um programa que servirá como um simulador de financiamento de um banco. O programa deve ler o valor a ser financiado, escrever errado aqui, a quantidade de parcelas e mostrar o valor total do financiamento. Esse simulador permite que o usuário saiba o valor total do financiamento quando realizado através de juros simples ou juros compostos. Então o usuário vai poder escolher se ele quer fazer via juros simples ou via juros compostos, porque no banco é muito legal, ele dá essa alternativa para o usuário. Certo? A tabela de juros irá variar de acordo com as informações abaixo. Aí aqui tem uma listagem de valores de aplicações, de valores para o financiamento. Dependendo do valor, vai ter uma taxa de juros a ser cobrada. E por fim, o banco cobra educadamente uma taxa de iniciativa de 1% sobre o total do que foi financiado. Beleza? O problema todo mundo entendeu? Sim? Então eu quero que vocês façam esse trabalho aí, identificar as classes, quantas são, o que é classe web, o que vai ser a classe swing. E vamos lá, vocês têm 10 minutos. É sério, 10 minutos. Começaram a desenvolver um projeto. Qual foi a primeira coisa que vocês pensaram? Bom, além de ferrou. Pula essa. Vamos entender o seguinte. Olha lá, que eu quero que a atenção de todo mundo. Aqui nós temos um problema, que é um problema de regra de negócio. Nós temos uma regra de negócio para resolver. E além disso, nós temos um outro problema, que não é a regra de negócio, mas é a arquitetura do nosso sistema. Por quê? Porque o meu sistema, ele vai ter que funcionar tanto web quanto o swing, certo? Quando a gente começou a desenvolver os nossos projetos, a gente viu que a servlet tinha um poder muito grande. Qual era o poder da servlet? Manipular informações dentro do Java e gerar páginas dinâmicas, certo? Páginas HTML dinâmicas. Eu não consigo de forma nenhuma, primeiro ponto, gerar uma página estática para cada resultado possível que venha a existir do meu financiamento, certo? Então, servlet a gente já pode usar, porque a gente vai precisar gerar resultados dinâmicos na web, certo? Certo ou não? Certo. Mas na última aula, na penúltima, nós aprendemos um carinha que chama JCP. E que a gente viu uma enorme vantagem que existia na JCP, em cima da servlet,
para criar essas páginas dinamicamente. Sim ou não? Sim ou não? O servlet o que era? Era código Java com HTML. E o JSP era HTML com Java. Beleza. A regra de negócio que eu tenho vai ter que servir tanto para um projeto quanto para o outro. Eu poderia simplesmente fazer assim, ó. Eu vou analisar o mundo web de uma forma e vou analisar o mundo swing de outra forma. Só que a regra é a mesma. Então eu vou copiar a regra aqui no swing e vou copiar a regra aqui no meu web. Eu poderia fazer isso? Poderia ou não poderia? Sim. Quando a gente começou a estudar a orientação a objetos, a gente viu que essa parte de orientação a objetos vinha justamente para resolver esse tipo de problema também, não é? De ter o mesmo código duplicado em um monte de pontas. Porque se você precisar realizar uma manutenção desse código, em quantas pontas você vai ter que arrumar? Em quantas pontas você espalhou por aí? Se é o mesmo código, se é a mesma regra de negócio, e você espalhou, fica difícil você controlar isso. Certo? Beleza. Creio eu que a melhor solução seria, no mínimo, ter uma regra de negócio que servisse tanto para o swing quanto para a camada web. Certo? Ou não? Beleza. Dentro de regra de negócio, o que vocês identificaram como regra de negócio? Primeiro, você sabe o que é uma regra de negócio? Eu vou começar por aí. O valor do financiamento até R$1.000 cobra uma taxa de juros de 5%. É uma regra de negócio? É uma regra de negócio. O valor do financiamento, que era 1.000%, entre 1.000 e 2.000, ter uma taxa de juros de 1%, é uma regra de negócio? Vai servir tanto para o projeto web quanto para o projeto swing? Vai ou não vai? Vai. Se vai servir tanto para um quanto para outro, e eles definem o resultado que eu espero, é uma regra de negócio. Certo? Dentro das regras de negócio, quais classes vocês identificaram? Taxa é uma regra de negócio? Taxa é uma classe? O que é uma taxa? O que é uma taxa? É um valor. Pode ser constante? Pode ser variável. Eu não encontro taxa como uma classe. Eu encontro taxa como uma variável de alguém que é uma classe. O que é essa classe? Financiamento. Não é o que a gente acaba de ter? O que é o financiamento? É um cara que tem uma taxa de juros, um valor de entrada e quantidade de parcela. Certo ou não? Certo. Beleza. Então a gente tem aqui uma classe que é financiamento. E o financiamento tem esses atributos: quantidade de parcelas, o valor que você quer financiar e a taxa de juros. Sendo que a taxa de juros é definida pelo usuário? Não, é definida por quem? Pelo banco, que definiu essa regra de negócio que tem que estar embutida dentro do seu financiamento. Certo? Só que eu te pergunto, o financiamento é responsável por calcular os juros? Quem é que é responsável por calcular os juros? O banco? Vamos imaginar assim, ó. A instituição credora. Eu tenho financiamento. Financiamento vai ter que calcular juros simples
e juros compostos, certo? Aí, por um acaso, o banco ele trabalha com poupança também, certo? E a poupança rende juros. Aí eu pergunto, é inteligente eu pegar essa regra para calcular juros e colocar dentro do financiamento e colocar dentro da poupança? Se eu precisar alterar a regra de negócio do financiamento, que eu vou ter que fazer na regra da poupança? Alterar. O que muda de uma para outra? Não é só a taxa de juros e o valor? Que tal a gente criar uma classe juros? Um cara que represente os juros. Não seria a classe taxa que foi falada primeiro? Não, porque taxa é um atributo. A taxa sabe calcular juros compostos? E juros simples? A taxa não é uma parte dos juros? Do cálculo de juros compostos? A taxa de juros é uma parte do cálculo dos juros simples? Sim ou não? É um atributo. Eu, pessoalmente, criaria uma classe juros e essa classe juros seria responsável por calcular tanto juros compostos, quanto juros simples, quanto qualquer outro tipo de universo de juros que venha precisar calcular. E o que é importante? Que tanto financiamento, quanto poupança, quanto qualquer outra classe do universo que precisar usar esses juros, tem um lugar especializado para controlar isso. Certo ou não? Não é inteligente eu pegar a mesma regra de negócio, calcular juros compostos, tanto aqui quanto acolá, e calcular juros compostos. Calcular juros simples, tanto na farmácia, quanto no banco, em qualquer outro lugar, é juros simples. É uma regra de negócio bem definida e que representa o quê? Juros. Eu chamei a classe de juros, porque é isso que ela me representa. Beleza? Sim ou não? Convenci ou não convenci? Sim. Essa taxa administrativa entra dentro do juros, tá? Não. Não, por quê? Mas já pode ter incluso no financiamento? De quem que é a taxa administrativa? É do financiamento. Na poupança tem taxa administrativa? Não. Precisa estar nos juros? Os juros usa, a poupança usa os juros. Não precisa. Quem precisa ter? É o financiamento. É uma regra de negócio do financiamento? É. Agora, essa lógica aqui, ó, essa regra de negócio, que tá aqui, a gente colocou no financiamento, a poupança pode ter uma outra lógica, não é? Sei lá. O banco, quanto mais o cara tem, menos eu pago para ele, sei lá. É uma regra dele. Mas é uma regra que é definida pela poupança. Sim, não. Confundi? Alguma dúvida? Pessoal, se tiver dúvida aí, faz sinal de fogo, sei lá. Seria uma vela. Então, beleza. Agora sim, ó. Essas regras aqui, elas vão ter que ser utilizadas por quem? Tanto pela web, quanto pelo Swing. Swing sabe falar Java? Ele sabe instanciar uma classe? Swing não sabe falar Java? Quando você programa Swing é o que lá dentro? Código Java puro, né? Puro código Java. Eu consigo instanciar financiamento lá dentro? Consigo. Eu consigo instanciar juros lá dentro? Consigo. Beleza, tranquilo. Eu estou muito moderno. Daqui a pouco eu lanço supimpa. Ó, sim. Legal pra ioiô. Então assim, ó. O swing. Lembra do swing como vocês faziam? Vocês iam criar uma tela, certo? Aí a tela ia ter lá um campinho bonitinho para receber o valor do financiamento, a quantidade de meses, um campo para o resultado e dois botões. Um botão
para fazer o cálculo dos juros composto com um cálculo para fazer o juros simples, certo? Aí quando o cara clicasse no botão, ele ia expandir aquela tela, aí você ia instanciar lá o financiamento, ia passar os valores do financiamento, o financiamento ia educadamente chamar contas, fazer os juros para você, e o financiamento ia ser a resposta do seu código de swing, beleza? Quando a gente fala na camada web, como que vai funcionar? Eu também vou ter o campo de entrada com o valor do financiamento, eu vou ter o campo com a quantidade do mês, só que aqui eu vou ter o campo resultado. Sim? É na nossa tela, né? Hã? É possível? É possível? É possível. É possível. É possível. É possível ou não é possível? Só que quando eu for gerar o resultado, o que ele vai ter que fazer com essa página aqui? É a mesma página? Tem que chamar outra. Tem que chamar outra. Pode ser a mesma ou tem que ser outra? Pode ser a mesma. Talvez chama outra. Pode ser a mesma. Pode ser a mesma. Lembra que com o JSP eu poderia abrir aqui dentro da classe uma tag lib, certo? Faço um import lá, faço um import das minhas classes, pego todo o código que estava no botão lá e volta aqui. Pode ser ou não pode? Vai gerar a página dinâmica ou não vai? Vai. Mas vai ficar feio pra caramba, sabe por quê? Porque tem uma regra de negócio nova que é bonita demais. É assim, ó. Menor quantidade possível de código Java dentro da sua JSP. Menor quantidade possível de código HTML dentro da sua servlet. Esse é o nosso objetivo agora. Sabe no que a gente vai chegar? JSP trabalha muito bem com a parte HTML, certo? E Servers trabalha muito bem com Java. E se a minha página JSP invocasse uma servlet, a minha servlet, que trabalha muito bem com Java, ia pegar toda a lógica de negócio do financiamento com juros, certo? E depois de gerar o resultado, olha, agora eu já sei qual é o valor do financiamento. Muito simples. Eu vou chamar uma outra página web só para apresentar o resultado. É só para organizar. Poderia ser a mesma? Poderia. Poderia. Sem problema nenhum. Mas eu acho que fica muito mais organizado para criar uma outra página como resposta. Certo? É uma opção minha. Se você quiser fazer na mesma página, pode ser. Pode ser. O importante é que aqui esse server pode chamar uma outra página aqui com o resultado. Certo? E ele vai passar os dados para esse cara aqui. Então assim, ó, a minha proposta na aula de hoje é que a gente comece a enxergar essas coisas aqui de forma diferente. A gente tem que começar na hora de programar a entender que eu não posso colocar a regra de negócio amarrada, porque se um dia eu precisar mudar, vai ser muito trabalhoso. Você já ouviu falar em sistema legado? Sistema legado é aquele sistema que tem na tua empresa e que quando tem que dar manutenção, um programador olha para o outro e fala assim, ferrou, ferrou grandão, porque vou ter que mexer coisa pra caramba para poder fazer isso que o cara quer. E às vezes o cara só quer dar uma compatibilidade maior. Isso aqui é arquitetura. Você tem que pensar nisso aqui antes de você começar a programar.
Você tem que procurar entender e separar as coisas. O que é regra de negócio e o que é camada de visualização, de apresentação. Beleza? Essa proposta que eu coloquei aqui é o tema da aula de hoje. Eu fiz aqui uma lista de 302 slides. Explicando um novo padrão que alguns já devem ter ouvido e não sabiam o que era. MVC. Qual é a proposta do MVC? Antes de explicar, vamos ler o texto aqui para valorizar o meu trabalho. Até agora já conhecemos CERT e JCPs. E podemos extrair o que é de melhor em cada um. Beleza? É o que a gente vai fazer. JSP vai cuidar de HTML e CERT vai cuidar de Java. Então tá, a maior vantagem do JSP é de poder inserir o código Java em página HTML. E a maior vantagem do CERT é poder interagir com a camada web gerando páginas dinâmicas através de Java. MVC nada mais é do que um padrão de arquitetura de software que visa separar a camada de apresentação das regras de negócio. Camada de apresentação é o que dentro do MVC a gente chama de view. A sigla MVC significa Model View Controller. A view é representada pelas minhas telas, pela camada em que os usuários interagem. Então, as minhas JSPs vão fazer parte da minha view. Os meus formulários swing fazem parte da minha view. Certo? Então tá aí, ó, view. Responsável pela camada de apresentação. A camada de apresentação é responsável por se comunicar com os usuários. Recebe dados de entrada e apresenta dados de saída. Ela pode ser apresentada por páginas web, swing e qualquer coisa que você interagir com o usuário aí. Beleza? A model é o que a gente denominou aqui de regra de negócio. A model ela tem que ser independente da view, porque o dia que eu precisar mudar a view, eu mudo sem problemas. Até agora a gente está lidando com JSP, certo? Aí dentro do seu projeto, o pessoal fala assim, ó, essas páginas JSP estão muito feias, não gostamos mais dela. Eu ouvi falar de um negócio chamado JSF, que deixa as páginas muito mais cheias de fufuzinho. Nós gostamos de fufuzinho. Mudem tudo para JSP. Se você colocou a regra de negócio aqui, o que você vai ter que fazer? Copiar tudo, vai dar um trabalho, vai ficar uma meleca. Se você separou a model, separaram sem problemas. Eu recrio a página e eu aponto para cá. Sem problemas. Beleza? Vocês entenderam isso aí? Então a moda no caso aí começa a Hã? No caso aí eu No caso, a model é isso aqui. Vamos começar dando meu corpo. Isso aqui é a minha model. A minha model pode ser inclusive um projeto separado. No exemplo que eu criei aqui, eu criei um projeto para o Swing, um projeto para a web e criei um projeto para a model. E tanto os projetos Swing quanto o projeto web utilizam o meu projeto model. Beleza? Chique demais. Tranquilo? E o que é o controller? Responsável por realizar a intermediação entre a camada view e a model. Basicamente, ela recebe os dados obtidos na view e os encaminha para serem processados na model. O controller também gera o caminho de saída de informações, recebendo o resultado do processamento da model e os envia para serem apresentados numa view. Em outras palavras, a model é o cara que quer fazer a conversa entre a view, a model não, desculpa, a control. É o cara que vai fazer a conversa entre a view e entre o nosso módulo. Beleza? Por exemplo, todos os atributos que vêm da web, através de post, get, eles vêm de que tipo?
Quer dizer, tudo como stream, não é? Aí o que você tem que fazer internamente? Você tem que pegar esses atributos e converter para double, converter para int, converter o que você quiser, colocar dentro de uma classe, certo? Esse é o trabalho da Control, que vai ser representada pela nossa server. Então ele faz isso muito bem. É muito mais fácil programar Java aqui dentro da server do que dentro da JSP. Certo ou não? Vocês entenderam isso aí? A diferença entre os três? Tranquilo? Em relação, eu vou perguntar como fazer, mas entender MVC e o porquê da proposta dele, todo mundo entendeu? Câmbio. Sim, não? Alguma dúvida? Alguma coisa ficou nebulosa em relação ao MVC? Não? O senhor já viu a implementação disso aí? Hã? Já viu a implementação disso? Sim, eu fiz a implementação disso. Eu já vi um pouco, eu vários parecidos, só que tem várias células. Para certo. Eu vi de uma forma de escrever uma célula. E ela ensinou essa célula de lógica. É MVC. Só que a noção Esse cara que faz esses redirecionamentos é o ponto. Ele é o ponto. sim, mas ele sabe mostrando o processo. Porque alguma falta de controlaria e essa uma controlaria a outra. Mas a gente controlaria a lógica. Duas certas. Eu não faria com duas certas. É que depende de como o cara fez. Do jeito que eu vou mostrar para vocês aqui, dependendo do projeto de vocês vão ter que ter mais de uma server para fazer o controle, senão ela vai virar uma server de monstro. Eu vou mostrar para vocês. Mas tem um negócio. E o que vai fazer esse método? Esse método vai chamar a classe juros para calcular os juros compostos com uma determinada quantia de mês, valor e os juros. Perceba que eu criei aqui um get taxa juros. O que faz esse get taxa juros? Dentro do get taxa juros a gente tem aquela sequência de if e elses para saber qual é o valor dos juros que vai ter que ser calculado. Até que todo mundo entendeu o que está fazendo? Ou estou indo rápido demais? Tranquilo. E criei também o resgate de juros simples. Deve fazer a mesma coisa, passar a quantidade de mês, o valor e a taxa de juros. Olha lá o que foi perguntado. A taxa administrativa faz parte da minha regra de negócio. Certo? Dentro do financiamento. Então eu falei, sempre que calcular os juros, depois de ter o valor do financiamento mesmo, o valor total, calcula a taxa administrativa, insere dentro do financiamento. E aí que esse outro método privado faz. Se é privado, o único que tem acesso é a classe de financiamento. Beleza? Claro, claro mesmo. Sim ou não? Tá. A classe juros, eu criei métodos estáticos, porque eu não queria instanciar, não preciso instanciar, eu só quero que calcule os valores para mim e pronto, acabou. Então ele vai calcular os valores aqui, os juros compostos. Eu criei uma outra fórmula preguiçosa para calcular os juros compostos e criei outro método para calcular os juros simples. Tá bom? Confie que isso aqui vai fazer certo, embora não sei se faça mesmo, mas acho que faz. Tá? Eu testei, no que eu testei ele faz. Beleza? Eu criei aqui, ó, uma classe, um projeto, chamei Simulador Financiamento Móvel.
ele representa esse cara aqui, ó, essa camada do meu MVC. Beleza? Tá bom. Projeto Swing. Que delícia. Aí eu criei aqui a minha view. Aí eu coloquei o valor, a quantidade de meses, eu pedi para ele apresentar os juros que foi aplicado na conta e o valor total do financiamento. Criei dois botões, um para calcular juros compostos e outro para calcular juros simples. Isso aqui já deve estar cansado de fazer, certo? E aí funciona aquela beleza. Aqui eu instancio o financiamento, passo obrigatoriamente o valor do financiamento e a quantidade de meses, lembrando que isso aqui fazia parte do construtor do financiamento. Pego os juros através do get taxa juros do financiamento. Vocês lembram o que faz? Que ele faz aquela regra de verificação para ver se o valor é maior que 1000, maior que 1000. Lembra isso aí? Para isso serve o get taxa juros e coloco no campo do label dos juros. E aqui definitivamente eu peço para o financiamento me calcular qual vai ser o valor dele com juros compostos. Tá bom? Bico, né? Isso aí todo mundo conseguiria fazer sozinho, né? Não. Ah, eu só fiz chamada dos métodos que eu criei lá atrás. Certo? Ou não? Ah, não tão difícil assim, pessoal. Ah, ia apanhar um pouquinho. Hã? Ia apanhar um pouquinho. Tranquilo. Depois de ter criado a model, eu só estou consumindo o que eu criei. Na mão com açúcar. Beleza? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, ó. Dentro do meu swing, eu não tive ninguém fazendo esse papel de controller, né? Não. Ninguém que fica intermediando aí entre a view e entre a model. Na verdade até tem. É esse cara aqui, são esses dois métodos aqui, ó. Mas eu não sei se posso definir ele como uma control. Já que ele está sendo definido inclusive dentro da própria classe da view, que o swing cria para mim. Beleza? Agora chegou no nosso assunto aqui, ó. Primeira coisa que eu fiz, eu criei as minhas páginas JSP, que vão receber os valores e passar para o meu controller, que é uma servlet, que vai chamar as classes módulo. Então eu criei a minha página aqui, ó, linda de morrer, que é o simulador de financiamento web. É um JSP e que não tem nenhum código Java aqui dentro. O que esse cara faz? Ele recebe o valor, a quantidade de mês e envia para um servlet que eu chamei de servlet controller. É um nome muito bonito que eu dei para esse cara. É um servlet como a gente criou até agora. Tranquilo? Tranquilo? Aqui, essa tela aqui, esse formulário que eu criei. Só que tem o seguinte. O meu controller, ele vai ter que ser inteligente o suficiente
para saber quando chamar o financiamento com juros compostos ou financiamento com juros simples. Lá no meu swing, eu tinha criado 2 botões. E para cada um desses botões, ele chamava métodos diferentes. Não é verdade? Como que eu vou falar para o meu controller qual botão da minha view o usuário clicou? Porque na minha tela eu coloquei aqui 2 submits. Um submit que vai ser os juros compostos e outro submit que vai ser os juros simples. Para eu poder falar para a minha conta qual desses juros ele vai chamar na hora de chamar o financiamento, eu criei um atributo que se chama ação. Invisível. E o que eu falo? Quando clicar no submit com juros compostos, o valor da minha ação vai ser juros compostos. Uma string, juros compostos. Quando eu clicar no botão juros simples, o valor da minha variável ação vai ser juros simples. Quando eu encaminho essas informações para o servlet, os valores que vão para o parâmetro é o valor do financiamento, a quantidade de mês e o valor da minha ação, que corresponde ou juros compostos ou juros simples. Entenderam? Tranquilo. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém se perdeu? Tem que subir de novo? Ficou nebuloso? Mas só a criação da ação, senhor. Hã? Você criou a ação mesmo? Eu criei a ação assim, ó. Eu criei um atributo invisível. E aí eu falei, quando alguém clicar no submit financiamento com juros compostos, que eu coloquei, ó, on clique, eu quero que você vá na variável ação e coloque o valor juros compostos. Quando alguém clicar no botão financiamento com juros simples, eu vou falar ação, vai ter o valor juros simples. Para minha servlet, eu vou mandar um desses valores, porque ninguém consegue clicar 2 vezes ao mesmo tempo. Se alguém conseguir, certo? Beleza? Agora vamos para a servlet, que é a nossa conta. Alguma dúvida? Não? Olha lá, a minha servlet. Esse nome aqui, pessoal, foi o nome que eu dei porque eu quitasse. Podia ter dado servlet financiamento, sei lá. Servlet controller financiamento, tá? Então tá aqui, ó. Aquela minha página web, ela enviava um post. E nesse post enviava 3 atributos: o valor do financiamento, a quantidade de meses e o valor ação. Para que serve esse valor ação? Quando entra aqui na minha servlet no post, a primeira coisa que eu faço, eu pego o valor dessa ação e coloco dentro de uma string que eu chamei de ação. E olha que coisa mais linda que eu fiz aqui, ó. Se o valor da ação for juros compostos, que é aquele valor que foi passado pela minha página web, ele vai pegar e vai chamar o financiamento para fazer um cálculo com juros compostos. É igualzinho tem lá no na nossa classe de swing. A diferença é que aqui eu tenho que pegar os valores, transformar de string para double, tal. Lá no swing a gente faz com um pouco mais de facilidade, certo? Mas foi o que eu fiz. Então, quando a minha tela passou juros compostos, aqui no meu controller eu instanciei um novo financiamento e eu passei o valor que eu tinha do parâmetro, eu converti para double
e converti para integer a minha quantidade mês. Tranquilo? Não? O silêncio significa? Não? Só vem fazer. Até aí tá fácil. Olha, Frente tá fácil, agora eu vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho. A minha classe de financiamento Pô, tá meio chato essa conversa aí, vai. Essa classe de financiamento, lembram que no consultor dela ela recebia o valor e a quantidade de mês? Beleza. No meu server de compra, lembram que na minha página web, dentro dos parâmetros do post, eu passava o valor. Vou abrir aqui para a gente ver mais fácil. Eu passo o valor, a quantidade de mês e a ação. Esses são os 3 parâmetros que a minha página web está enviando para o meu server. Quando chega no meu servlet, eu pego o parâmetro ação e guardo dentro de uma variável. E aí eu verifico se o valor da ação é juros compostos. Por que eu fiz isso? Porque em momentos diferentes, a minha classe, o controller, vai ter que chamar ou para executar o financiamento por juros compostos ou por juros simples. Só que o que acontece? Todos os parâmetros que eu recebo na web vêm como strings. Só que a minha classe de financiamento no construtor recebe um double e um int. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que falar assim, ó, pega a string valor que eu recebi por parâmetro e converte em double. Pega o valor quantidade mês, que é uma string, e converte em inteiro. E tudo isso faz parte do meu construtor da classe financiamento, que é esse cara aqui. Então tudo aquilo acaba virando aqui dentro valor e quantidade mês. Entenderam agora? Sim ou não? Conseguiu entender? Claro. Beleza. Aí eu falei assim, ó. Eu falei assim, guarda numa variável double o valor da taxa de juros. E no valor financiamento, que é uma outra variável double, faz todo aquele cálculo para poder ter o valor do financiamento como juros compostos. Beleza? Esse cara aqui vai lá no financiamento e realiza todas as contas e cria realmente o valor dos juros compostos. Beleza? Aqui tem uma coisinha que acho que vocês ainda não conhecem. Eu recebi, quando a minha JSP chamou o meu servlet, lembra que eu recebo obrigatoriamente no post aqui um request e um response? Eu posso pegar e inserir atributos dentro do meu request para que esses atributos sejam utilizados em outra página. O que eu fiz aqui? Eu falei assim, sete um atributo que eu nomeei como taxa juros. E o valor desse atributo vai ser a taxa juros, a variável que está aqui em cima. Beleza? A única coisa que eu fiz para facilitar a minha vida, eu transformei esse cara aqui
e uma string antes. Tá bom? Beleza? Vai ser enviado para o JSP, né? Vai ser enviado para o JSP. Eu poderia colocar qualquer tipo de objeto. Eu posso mandar uma classe inteira, eu posso mandar uma lista, eu posso mandar um primitivo, eu posso mandar qualquer coisa aqui, tá? O importante é eu dar um nome para ele, para que eu possa pegar na outra página e falar qual é o valor desse atributo. E eu citei outro atributo que é o valor de financiamento. Beleza? Depois de feito tudo isso, eu setei uma variável que chama endereço com simulador financiamento juros compostos.jsp. Por que esse cara? Professor, eu não entendi para que fazer o request set attribute. Eu vou mostrar o porquê. Eu vou mostrar porque eu volto para eu explicar. E eu falei, ó, o endereço vai ser simulador financiamento juros compostos.jsp. Vou mostrar o que é esse cara aqui, ó. É uma JSP que eu criei que tem a função de mostrar o resultado de todas as contas que eu fiz lá dentro do usuário. Dentro dessa JSP, ele vai apresentar qual é o valor do financiamento, a quantidade de mês, a taxa de juros e o valor final do financiamento. Esses dois atributos foram os atributos que eu inseri como parâmetro. Para quê? Para que quando eu mandar no meu request dispatcher, para chamar a minha JSP de resultado, ele envie dentro do request os dois parâmetros para que eu possa pegar aqui, ó. Abstrato demais? Não deu para entender isso? Eu não entendi. Se não tivesse colocado isso, não daria para fazer. Isso, era impossível saber qual é o valor da taxa de juros e o valor do financiamento. Professor, o que tem no response? Nada? O response? É, tem ali embaixo. Onde você está falando? Não, você envia o request e response. Ah, sim. Por quê? Esse response, ele vai ser a página web gerada mesmo. O resultado final da página web. Entendeu, né? Quem vai chamar a minha JSP é essa minha servlet. Essa é a minha servlet. Então o que acontece? Eu passo para a minha página JSP o meu request e o meu response. Toda a JSP tem um request e response. No caso aqui, eu estou passando aqui, eu já tenho em mãos. Eu passo para lá. Aí a JSP vai ser gerada dinamicamente, certo? E aí esses dados são retornados para a servlet. Quando esses dados são retornados, eles vão voltar para a web. E quem tem a página gerada mesmo é o response. O response eu faço para que lá ele possa ser gerado dinamicamente. Tá? É mais ou menos isso aí. Então eu vou mostrar aqui de novo. Muita paciência. Está acabando, cara. A minha JSP, que eu chamei de simulador financiamento de juros compostos, vai mostrar o resultado final depois que tudo foi calculado. É uma página simples que vai apresentar o valor do financiamento, a quantidade